Imagina só, um medicamento que não só redefine o que a gente entende por perda de peso, mas que também pode, literalmente, salvar vidas. Hoje, vamos mergulhar de cabeça na revolução que está acontecendo agora, na medicina. Uma revolução que promete mudar tudo o que a gente sabia sobre tratar a obesidade. Vamos entender como isso funciona. Para começar, vamos direto a uma pergunta que frustra milhões de pessoas. Por que é tão, mas tão difícil não só perder peso, mas principalmente manter o peso longe para sempre? Por décadas, a resposta parecia ser sempre a mesma. Ah, é falta de disciplina. Mas a ciência agora mostra que a gente estava olhando para um lugar errado. A verdadeira batalha não é contra a força de vontade, é contra a nossa própria biologia. Hoje, a ciência enxerga a obesidade de um jeito completamente diferente. Não como uma falha de caráter, de jeito nenhum, mas sim como uma doença metabólica complexa. Pensa assim, ó. É como se o nosso corpo tivesse um termostato interno, programado para manter um certo peso. Quando a gente tenta baixar essa temperatura, o corpo soa todos os alarmes e liga todos os sistemas para voltar para o ponto de ajuste original. Ele luta ativamente contra a perda de peso. E essa mudança de perspectiva é a chave de tudo, sabe? Reconhecer a obesidade como uma condição biológica e não um problema de disciplina abriu a porta para uma nova geração de tratamentos. Tratamentos que finalmente começaram a funcionar com o corpo, em vez de lutar contra ele. E é aqui que a história dá uma virada genial. Em vez de continuar lutando uma batalha perdida contra a nossa biologia, os cientistas se perguntaram, peraí, e se a gente pudesse usar os próprios sinais do corpo a nosso favor? E se a gente conseguisse, de certa forma, enganar o sistema de um jeito inteligente? E as estrelas dessa revolução são dois hormônios que o nosso intestino produz, o GRP1 e o GIP. Pensa neles como se fossem mensageiros que, assim que a gente come, saem correndo até o cérebro para avisar: opa, tá bom, já estamos satisfeitos, pode desligar o sinal da fome. O processo natural é bem simples. A gente come, o intestino libera esses hormônios e eles vão lá no cérebro avisar que já deu. O que esses novos medicamentos fazem é genial. Eles pegam esse sinal natural de saciedade e basicamente aumentam o volume no máximo. É como se a mensagem "estou cheio" ficasse ecoando no cérebro por muito mais tempo e com uma potência muito maior. Com essa abordagem, os pesquisadores foram para os testes. E os resultados que eles encontraram não foram apenas bons, não. Foram tão extraordinários que pegaram até a comunidade científica de surpresa. Ninguém esperava por aquilo. A lógica era muito promissora, né? Remédios como a semaglutida já focavam no sinal do GLP-1. Mas aí os pesquisadores pensaram, e se a gente criasse uma molécula que ativasse os dois sinais, o GLP-1 e o GIP, ao mesmo tempo? A teoria era que o resultado seria ainda mais potente. E foi daí que surgiram medicamentos como a tirzepatida. E olha, os números falam por si. Em um dos principais estudos com a semaglutida, a perda de peso média foi de mais de 15 quilos. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, o grupo que recebeu um placebo, ou seja, uma injeção sem o remédio, na verdade ganhou peso no mesmo período. A diferença é simplesmente chocante. E aí veio a tirzepatida, aquela molécula que ativa os dois caminhos e elevou o jogo para outro nível. A redução média do peso corporal chegou a quase 21%. Isso é perder mais de 1/5 do peso corporal total. Para uma pessoa de 100 quilos, por exemplo, isso significa perder uns 21 quilos. É algo que transforma uma vida. Dá uma olhada nesse gráfico. A diferença é absurda. Quase ninguém no grupo placebo conseguiu uma perda de peso tão grande. Agora, olha o grupo que recebeu a dose mais alta de tirzepatida. Mais da metade dos participantes, quase 57%, perdeu mais de 20% do peso. Gente, isso é uma eficácia que se aproxima dos resultados de uma cirurgia bariátrica, mas alcançada com uma injeção por semana. A história podia muito bem acabar aqui, né? Com uma vitória incrível contra a obesidade. Mas os pesquisadores descobriram algo mais. Um benefício tão importante, mas tão importante, que poderia mudar completamente a forma como esses medicamentos são vistos. E se a gente descobrisse que o maior benefício desses medicamentos não é a perda de peso em si, mas algo que acontece como consequência disso e que vai muito além da balança? Para investigar isso, foi feito um estudo gigantesco chamado SELECT, e a configuração dele é crucial. Os pacientes já tinham doenças cardíacas, como um histórico de infarto ou AVC. Mas, e esse é o pulo do gato, eles não tinham diabetes. O objetivo era descobrir se o benefício do remédio ia além do controle de açúcar, se ele protegia o coração de forma independente.
E aqui está o ponto que mudou tudo. O resultado foi uma redução de 20% no risco de sofrer um infarto, um AVC ou de morrer por causas cardiovasculares. Isso redefiniu o jogo. De repente, a semaglutida não era mais só um tratamento para a obesidade, era uma intervenção que, comprovadamente, salva vidas, protegendo o coração. Mas claro, como em toda revolução na medicina, esse poder todo tem o outro lado da moeda. E é fundamental a gente entender as desvantagens e os desafios que vêm junto com esses resultados tão impressionantes. A grande maioria dos efeitos colaterais relatados nos estudos se concentra no sistema digestivo, o que, convenhamos, faz todo sentido, né? O medicamento atua justamente nos hormônios do intestino. E a diferença é bem clara. Enquanto umas 4 em cada 10 pessoas no grupo placebo sentiram algum tipo de desconforto gastrointestinal, esse número salta para mais de 6 em cada 10 no grupo que tomou a semaglutida. Ou seja, a chance de sentir esses efeitos é bem maior com o remédio. E falando especificamente, os problemas mais comuns são náuseas, diarreia, vômitos e constipação. A diminuição do apetite também entra na lista, o que, embora ajude a perder peso, tecnicamente é um efeito colateral. E é importante frisar que esses efeitos não são só um incômodozinho, não. Para uma parcela bem relevante das pessoas, eles são severos o suficiente para fazer com que elas simplesmente abandonem o tratamento. Este número do estudo SELECT é muito revelador. Quase 17% dos participantes, isso é quase 1 em cada 6 pessoas, pararam de tomar a semaglutida de vez por causa dos efeitos colaterais. Essa taxa foi o dobro do que foi visto no grupo placebo. E além dos problemas no estômago e intestino, os estudos também notaram um risco um pouco aumentado de problemas na vesícula biliar, como pedras. E embora seja bem raro, o risco de pancreatite, que é uma inflamação séria do pâncreas, também foi identificado e precisa de atenção. E assim, a gente chega na tensão central dessa nova era. De um lado, temos benefícios que transformam vidas, uma perda de peso que antes era impensável e uma proteção para o coração que foi comprovada. Do outro lado, efeitos colaterais que afetam a maioria das pessoas e que, para algumas, podem ser bem sérios. Isso deixa a gente com uma questão final que é fundamental. Nós estamos só no comecinho dessa nova era. À medida que milhões de pessoas começarem a usar esses remédios, a grande pergunta vai ser: como é que nós, como sociedade, vamos equilibrar esse poder incrível de transformar a saúde com os desafios reais do tratamento no dia a dia? O debate está só começando e as respostas vão definir o futuro da medicina.